O ex-namorado de Liu Huiyan estava abraçando sua cintura, dizendo que a sequestraria, depois que ela e sua noiva, a presidente, tiveram sucesso no empreendimento. O ex-namorado dela apareceu e enviou mensagens provocativas. Respondi com desdém. Você se escondeu durante a evolução das espécies? Como consegue dizer algo tão grosseiro? E o que eu nunca imaginei. Não era apenas Uma semana antes do casamento, vi o microblog do ex-namorado de Liu Huiyan. No microblog, Liu Huiyan e ele estavam de frente um para o outro, de mãos dadas, com a legenda: Sempre nos amamos. Peguei o telefone, fiquei atordoado. 5 minutos depois, Liu Huiyan respondeu neste microblog: Quero me enredar em paixão contigo pela vida inteira. A frase-chave era bem romântica. Se eu não fosse o marido de Liu Huiyan, ligaria para ela imediatamente. Mas ela desligou. Em seguida, uma mensagem apareceu no meu celular. Em reunião, não perturbe. De repente lembrei. Quando acordei de manhã, ela disse que tinha um projeto muito importante hoje e me pediu para não incomodá-la. Agora parece que esse projeto é realmente importante, pelo menos um projeto de cama de alguns bilhões. Fiquei no sofá, com a mente vazia. 1 hora depois, Liu Huiyan retornou minha ligação, com a voz doce de sempre. Aeng, algum problema? Ouvindo o tom normal dela, pensei que ela ainda não sabia que o microblog dela e do ex-namorado já havia sido descoberto. Estou com Liu Huiyan há 5 anos. Dos 23 aos 28 anos. Acompanhei-a do nada até ela se tornar dona de 2 empresas. Não é uma celebridade, mas certamente é uma figura importante em Jianshen. Nos conhecemos no recrutamento universitário do 4º ano. Naquele ano, Liu Huiyan veio à nossa faculdade recrutar. Outras empresas estavam lotadas, só a dela estava vazia. Por pena, sentei-me à frente dela. Liu Huiyan me apresentou a situação da empresa com entusiasmo. Disse que era uma startup, que o que mais faltava era talento, e que eu seria um veterano. Realmente, eu me sentia um idiota que ainda não tinha entrado na sociedade e engolia qualquer promessa. A grande promessa dela me fez me dedicar completamente à empresa, mesmo tendo que lavar o estômago depois de beber em negociações. Alterar planos até o amanhecer, e até quando me ofereceram um salário alto para me contratar, nunca pensei em sair. Assim, de um recém-formado universitário, tornei-me presidente de uma empresa. E ficar com Liu Huiyan foi puro acaso. 2 anos atrás, em um projeto com o governo, nós 2 ficamos bêbados. Ao acordar, ela acariciou meu rosto suavemente. Vamos ficar juntos. Não aceitei imediatamente, afinal não vi sangue no lençol. Mas ao ver o rosto de Liu Huiyan, capaz de fascinar multidões, aguentei apenas 3 dias. E cedi sem vergonha. Na verdade, Liu Huiyan e eu tivemos muitos momentos bonitos. Trabalhamos juntos em planos, testemunhamos o nascer do sol em Jianshen, depois de beber demais em eventos sociais. Deitamos juntos no campo de esportes da universidade sob as estrelas, sofremos desprezo e fomos expulsos por seguranças. Lembro uma vez, bebemos com clientes até altas horas. Ao voltar, passando pela Praça do Povo de Jianshen, ela me puxou. Eu a provoquei ali. Liu Huiyan, não tem espelho, mas não tem mijo? O terreno mais caro de Jianshen. Preço médio de 100 mil por metro quadrado. Olha para nós, somos dignos. Liu Huiyan não rebateu. Virou a cabeça e me olhou seriamente. Um dia, aqui mesmo, você vai comprar um apartamento amplo. Como recompensa por todos esses anos, por nunca me abandonar. O olhar sério e concentrado dela me tocou profundamente. Acho que desde então já gostava dela. No 3º dia depois de nos relacionarmos, era exatamente a festa de fim de ano da empresa. Naquela época, ela já havia cumprido a promessa inicial, mudando a empresa para a Praça do Povo de Jianshen e também na Praça do Povo. Comprei um apartamento amplo como recompensa. A empresa, que antes era só eu e ela, cresceu para 300 funcionários. Na festa da empresa, ela pegou minha mão e disse orgulhosamente aos colegas: se não fosse pelo Requian, a empresa já teria fechado. Não teria o sucesso de hoje, nem a Liu Huiyan de hoje. Brindamos juntos. Um brinde ao Requian. Ela falou isso e me deixou um pouco eufórico, mas eu merecia. Nos últimos anos, toda vez que ela queria desistir, eu estava ao lado dela, ajudando-a a conquistar um pedido após outro, para que a empresa sobrevivesse. Agora, com a criação da filial, fui eu que organizei tudo, corri atrás da licença comercial e do financiamento. Convidei os sócios, fiz todo o trabalho. Depois da festa anual da empresa,
Ela ficou muito feliz e insistiu em voltar comigo para minha plataforma para continuar discutindo o futuro da empresa. Enquanto conversávamos, as roupas foram sumindo. Quando acordei, eu disse a ela firmemente que concordava em ficar com ela. Ela me abraçou feliz. Disse que já gostava de mim há muito tempo e que nunca mais encontraria alguém como eu. Alguém disposto a sofrer com ela durante todo o caminho. Eu sabia que ela tinha um ex-namorado, chamado Giboda. Eles tiveram um amor de faculdade, eram colegas de classe. Começaram a namorar no primeiro ano, ficaram juntos por 4 anos. Depois da formatura, Giboda queria levar Liu Huyan para sua pequena cidade, mas ela não quis. Eles terminaram amigavelmente. Na verdade, Liu Huyan pediu demissão e insistiu em empreender, só para mostrar a Giboda que ela ainda era Liu Huyan de antes. Ela me disse isso bêbada, deitada no campo de esportes da universidade. Ela disse que se Giboda tivesse escolhido ficar, talvez já tivessem se casado. Assim ele não teria empreendido e agora estaria vivendo uma vida de trabalho das 9 às 5, como um cavalo de carga. Ao dizer isso, ela tinha arrependimento, mas era sincera. Por isso, não prestei muita atenção a Giboda. Afinal, quem não tem um passado? Mesmo que 1 ano atrás Giboda tenha voltado para Jianshen e seguisse secretamente meu Weibo, eu apenas retribuí o follow sem mencionar a Liu Huyan. No meu coração, Liu Huyan e eu estávamos indo um para o outro. Agora parece que minha própria confiança deu um tapa na minha cara. Apesar disso, ainda tinha uma centelha de esperança em Liu Huyan, então no telefone. Não a questionei. Desliguei e saí de casa. Fui à loja famosa que Giboda inadvertidamente expôs em seu Weibo. Já tinha ido lá antes. Quando abriu, Liu Huyan e eu fomos a este restaurante de casais. Ao descer do carro, vi Giboda segurando a rosa que o restaurante deu, oferecendo a Liu Huyan. Ela aceitou timidamente. Hoje ela estava usando um vestido azul longo, e Giboda usava um terno azul, a menos que estivesse cego. Qualquer um veria que estavam combinando. Minhas pernas ficaram moles. Apoiei-me numa árvore do outro lado da rua e liguei para Liu Huyan. Ela pegou o telefone, franziu a testa impacientemente e desligou. No momento seguinte, uma mensagem chegou ao meu celular. Em reunião, não perturbe. A raiva subiu no meu coração, tanto pela decepção quanto pela tristeza da traição. Apertei os dentes, tentando acalmar minhas emoções. Depois de um longo tempo, finalmente me acalmei. Tirei a aliança de casamento e a joguei violentamente contra o vidro do restaurante. O som do metal arranhando o vidro chamou a atenção de Liu Huyan. Ela me viu do outro lado da rua. Entrou em pânico, levantou-se e correu para fora do restaurante. Correu em minha direção. Giboda, sem saber o que estava acontecendo, também correu atrás dela. Mas ao me ver, um sorriso de satisfação apareceu no rosto dele. Você é nojento, Liu Huyan. Olhando para Liu Huyan, com um rosto cheio de pânico, eu semeei os olhos. Os anos de experiência no mundo corporativo me permitem lidar com qualquer coisa com calma, mas ao ver os dois vestidos como um casal, fiquei realmente enojado. Liu Huyan notou meu olhar direcionado para trás dela. Ela se virou e viu Giboda, que já a havia seguido para fora do restaurante. Giboda, tenho algo para resolver, você pode ir primeiro. Giboda sorriu e ficou na frente de Liu Huyan, separando-nos. Você é Requian, certo? A Huyan acabou de mencionar você. Não interprete mal, não há nada entre eu e ela. Eu gostaria que fosse um mal-entendido, mas você está com a mão na cintura dela enquanto fala comigo. Está reivindicando a posse, disse eu, olhando para Giboda com desdém. Ao ouvir minhas palavras, Liu Huyan rapidamente afastou a mão de Giboda de sua cintura. Estendi a mão e empurrei Giboda, que estava na frente dela. Olhando para Liu Huyan, ele disse, dou-lhe 10 segundos para fazer esse idiota desaparecer da minha frente. Giboda ficou com uma expressão feia. Requian, cadê a sua educação? Começou a xingar. Essa frase me fez rir. Que tipo de idiota você é? Sua boca tem função de excreção? Você expeliu o cérebro? Fico até envergonhado. Na evolução das espécies, você se escondeu? Que absurdo sem noção. Como você conseguiu dizer isso? Giboda ficou vermelho de raiva e se virou para ir embora. Depois que ele foi embora, entrei no restaurante e vi o microblog do Giboda. Fiquei furioso. Depois de xingar aquele idiota, a raiva passou e senti dor no estômago. Sentei no lugar onde Liu Huyan e Giboda estavam. A expressão de Liu Huyan estava um pouco desconfortável.
Acho que ele também conseguiria, mas não me importei. Chamei o garçom e comecei a pedir. Neste restaurante famoso, casais ganham rosas vermelhas. Coincidentemente, o mesmo garçom que atendeu Liu Huyan. Quando o garçom entregou a rosa vermelha pela segunda vez a Liu Huyan, o garçom ficou paralisado, com uma expressão de incredulidade. Talvez nunca tivesse visto alguém fazer isso. Cortei o bife que o garçom trouxe e enfiei um pedaço grande na boca. Enquanto mastigava, apontei para a rosa e perguntei a Liu Huyan, ainda precisamos disso? Liu Huyan, com um olhar suplicante, chamou meu nome. Interrompi o que Liu Huyan ia dizer. Você vai dizer: não viu que estou comendo? Quer me fazer vomitar? Liu Huyan ficou em silêncio, sem ousar falar. A refeição durou 1 hora. Durante essa hora, meu cérebro trabalhou freneticamente, pensando em todos os detalhes do divórcio. Não tenho provas, meu estado mental está normal. Se perdoar uma vez, vai ter próxima, e depois outra. Até eu ficar enjoado. Agora não temos filhos, o casamento ainda não foi celebrado. Cortar tudo de uma vez é a melhor saída. A maior dúvida é a questão da empresa. Na matriz, não tenho ações, na filial, sou o único acionista. Não assinamos acordo pré-nupcial ao casar, mas também não posso, com uma certidão de casamento inútil, ficar com metade dos bens de Liu Huyan, enquanto calculava como dividir os bens para maximizar meus ganhos. Essa Liu Huyan, sem coração, estava pensando em não deixar que nosso casamento no fim do mês fosse afetado. Quando terminei de comer, Liu Huyan finalmente falou. Ela disse: não vou me divorciar de você. Fiquei chocado com a falta de vergonha dela. Não vamos nos divorciar, vamos viver nós 3 juntos? No fim do mês, você fica no meio e jura para nós 2. Amar nós 2 para sempre? Liu Huyan balançou a cabeça. Não fale besteira. De qualquer forma, não vou me divorciar de você. Parece que eu, com princípios morais, ao discutir com essa besta, realmente saio perdendo. Olhando para Liu Huyan, de cabeça baixa e lágrimas silenciosas, perguntei: diga-me, quando vocês se reconciliaram? Foi antes ou depois de tiramos a certidão de casamento? Depois de um longo silêncio, Liu Huyan respondeu baixinho: eu e ele não nos reconciliamos. Não se reconciliaram? Então o que vocês são? Cada um tira o que quer? Ou vocês gostam de colocar plantas para arejar nosso casamento? Liu Huyan, acostumada a estar no comando, com minha atitude agressiva, passou de culpa para indignação. No fim, se forçou a conter o temperamento. Você não está calmo agora. Vamos conversar outro dia. Concordei com a cabeça. Agora a indignação dominou. O QI não sobe mais. Preciso me acalmar, organizar o que é meu, para não acabar beneficiando Liu Huyan. No caminho para casa, Liu Huyan tentou explicar, mas realmente não tinha argumento. Depois de várias tentativas de falar, acabou não dizendo nada. Ao chegar em casa, fui direto para o quarto. Pouco depois, Liu Huyan abriu a porta de pijama, olhando para mim com uma expressão lamentável. Eu a empurrei para fora do quarto. Liu Huyan, estamos juntos há 5 anos. Você acha que eu, He-Qian, vou dormir com alguém que já dormiu com outro? A raiva que eu havia contido ao ser pego em flagrante, nesse momento, finalmente explodiu. He-Qian, por que você fala tão mal? Jiboda não falaria assim comigo. Eu ri. Nisso, realmente não consigo superar Jiboda. Ele não precisa dar nada, só diz umas palavras doces, e você age como uma cachorra. Eu estiquei a língua e a encostei. O rosto de Liu Huyan ficou pálido, mas ela não conseguiu rebater. Bati a porta do quarto com raiva. A voz de Liu Huyan veio de fora da porta, pedindo desculpas sem parar, encostada na porta. Meu coração doía tanto que eu mal conseguia respirar. As memórias dos 5 anos juntos borbulhavam na minha mente, gritando. Quando assinei meu nome no contrato, ela apertou minha mão e disse: He-Qian, nós vamos ser os melhores parceiros. Bêbados, deitados olhando as estrelas, ela disse: um dia não vamos precisar nos humilhar bebendo e fazendo social. Na manhã seguinte a uma noite casual, ela me abraçou e disse: companhia é a mais longa declaração de amor. Vou ficar ao seu lado para sempre. Quando nos casamos e pegamos a certidão, ela disse: marido, cuide de mim pelo resto da vida. Ela destruiu 5 anos de sonhos e expectativas. Como eu não ia doer? Como eu não ia desistir? Quando eu estava com tanta raiva que minha cabeça doía, Jiboda me mandou uma mensagem privada no Weibo.
Ele disse, He Qian. Liu Huiyan nunca quis tornar público o relacionamento entre mim e ela. Você sabe em que circunstâncias aquele post foi publicado. Só de pensar que depois de pegarmos a certidão, ela ainda estava rolando na cama com Jiboda, meu estômago deu um nó. Ótimo, esses dois idiotas conseguiram me dar ânsia. Naquele mesmo dia, eu adoeci. Talvez para se redimir, talvez por culpa, Liu Huiyan me cuidou sem descanso, sem tirar a roupa. Ela até jurou lealdade, bloqueando todos os contatos de Jiboda, mas vendo o celular dela piscando sem parar, com notificações de mensagens, eu sabia que era Jiboda mandando. No terceiro dia em casa, Jiboda perdeu a paciência e me mandou uma mensagem. He Qian, eu não estou tentando roubar Liu Huiyan de você. Você precisa fazer ela me deletar e bloquear. Eu não quis responder. Vendo que eu não respondia, ele continuou. Já que você está sendo tão radical, não me culpe se eu tomar Liu Huiyan de volta. Ele realmente cumpriu o que disse. Pouco depois, o celular de Liu Huiyan tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. O rosto de Liu Huiyan claramente ficou perturbado. Ela, que tinha ficado ao meu lado o tempo todo, sem se afastar um minuto, levantou-se de repente e correu para a porta. Eu desviei o olhar. O que você vai fazer? Ela parou. Tem algo para resolver na empresa. Vou lá e volto. Ok. Eu murmurei. Se eu disser que não, você não vai. Liu Huiyan fez uma expressão estranha, disse desculpa-te e saiu. No menor tempo possível, arrumei minhas coisas, removi a impressão digital e o reconhecimento facial de Liu Huiyan. E saí de casa. Em 3 dias, eu já tinha pensado claramente. Eu nunca aceitaria uma Liu Huiyan suja. Já que ela queria ser uma vagabunda, eu ia deixá-la fazer o que quisesse. Fui direto para o pequeno apartamento perto da filial. Comprei para facilitar o trabalho, só alguns amigos sabiam. Na primeira oportunidade, encontrei um corretor de imóveis e coloquei à venda o apartamento amplo que Liu Huiyan me deu de presente. Mal tinha me instalado, o sócio da filial, Qin Ming, veio me procurar. Sobre a filial, Qin Ming assentiu. No último ano, eu estava na filial o tempo todo. Provavelmente Liu Huiyan aproveitou que eu não estava por perto e voltou a se encontrar com Jiboda. Mas agora isso não importava mais. Já que os dois escolheram se reconciliar, significa que ambos tinham essa intenção. Mesmo se eu ficasse ao lado de Liu Huiyan o tempo todo, eles dariam um jeito de se reconciliar. Depois de Qin Min falar sobre a filial, ele me olhou com um sorriso. Você é realmente um workaholic. Não me diga que vocês terminaram. Não expliquei o motivo para Qin Ming. Algumas coisas amargas um homem tem que engolir sozinho. Falar. Só faria os outros te desprezarem. Estou te poupando de pagar um presente de casamento. Você não está feliz? Qin Ming viu que eu não queria falar e não perguntou mais. Entre amigos. Ainda é preciso deixar espaço um para o outro. Eu o empurrei para fora da porta, em vez de perder tempo com fofoca. Melhor conversar com seu pai sobre a próxima parceria da empresa. Depois de despachar Qin Ming, voltei para a casa dos meus pais. Na mesa de jantar, contei a eles sobre o cancelamento do casamento. Pedi que avisassem os parentes e amigos que já tinham recebido os convites. Meu pai ficou furioso. Se não fosse Liu Huiyan ser mulher, eu não duvido que meu pai, que serviu no exército, teria dado uma surra nela. Minha mãe foi mais racional. Ela disse que era algo para se alegrar. Se o casamento tivesse acontecido e tivesse filho, aí sim seria um problema. Fiquei grato pela compreensão dos meus pais. Eles apoiaram minha decisão de me divorciar. Liu Huiyan ligou no dia seguinte, de manhã cedo. Marcamos de nos encontrar no café perto da empresa. Quando cheguei, Liu Huiyan já tinha pedido 2 cafés. Sentado ali, esperando por mim. Quando me viu, ele tinha uma expressão ferida. Por que você mudou a senha de casa? Eu vim à toa. Sem tempo para conversa fiada, bati o acordo de divórcio na mesa. Liu Huiyan estava com uma expressão horrível. Disse que não iria se divorciar de jeito nenhum, implorando em voz baixa. O casamento é no final do mês. Cancelar agora. Onde colocar a cara das duas famílias? Eu ri com desdém. Onde colocar? Você nem tem cara. Precisa de um lugar para colocá-la? Ignorando a expressão ferida de Liu Huiyan, continuei. Suas coisas já empacotei e enviei para sua empresa. O apartamento grande está só no meu nome. É melhor não se aproximar. Não sei como Liu Huiyan explicou para a família quando voltou para casa. Naquela noite, a mãe dela ligou. No começo, falava baixinho, tentando me convencer. Vendo minha determinação, ela ficou firme. Embora Liu Huiyan esteja errada,
Cancelar o casamento agora é culpa sua. Além disso, se vocês se divorciarem, você conseguirá encontrar alguém tão boa quanto Liu Huyan? Sua carreira atual, incluindo a casa onde mora, tudo foi dado por Liu Huyan. Eu não queria criar caso, mas se ela não tem vergonha, não me culpe. Tudo que tenho agora veio do meu próprio esforço, com a personalidade da sua filha, que quer desistir a toda hora. Sem mim, ela não é nada. Não tente me lavar o cérebro agora. Sem dar chance para ela retrucar, continuei. Se você acha que traição pode ser perdoada, então desejo que você e as amantes do seu marido tenham uma prole numerosa, e que sua nora arranje várias pessoas para você. Que você se torne logo uma família numerosa. Ela explodiu e começou a falar besteiras. Eu sempre fui contra Liu Huyan casar com você. Quem você pensa que é? Perdi a vontade de continuar. Chamei-a de velha idiota e desliguei o telefone. Ela se opôs a Liu Huyan casar comigo. Justamente porque eu nunca a obedecia. Quando a filial foi criada, ela queria colocar os parentes dela lá, dizendo que era melhor usar a própria família. Liu Huyan concordava. Ela nunca contestava a mãe. Quando ela me olhava com olhos suplicantes, eu recusei sem piedade. Depois, quando eu e Liu Huyan estávamos prestes a registrar o casamento, ela me procurou. Disse arrogantemente que casar com Liu Huyan significava que eu estava me tornando um genro adotivo. As futuras crianças teriam o sobrenome Liu, mas ela calculou mal. Todos os genros que sofrem com a sogra têm um problema comum. A velha enjoada já está cagando na sua cabeça e você ainda a trata como mãe. Então, calmamente, eu disse a ela, aprenda um pouco sobre como ser humano. Não pense que só porque saiu das montanhas, você superou as classes sociais. A condição para superar classes é que você seja humano. Não pode ser um animal. A partir daquele dia, a mãe de Liu Huyan declarou guerra contra mim. Depois do casamento, ela vinha à minha casa sem motivo, olhando para a empregada. Com uma expressão de dó, Requian, contratar empregada custa muito dinheiro. Você não pode ficar em casa cuidando de Liu Yan? Ela trabalha tanto. Vendo que eu não ligava, ela se aproximou de Liu Huyan e disse, filha boba, tem que ficar de olho no homem. Requian sai para compromissos o dia todo, só volta à noite. Quem sabe se depois de beber, não vai para esses lugares suspeitos. Com um sorriso sarcástico, olhei para Liu Huyan, que estava em silêncio. Já que você faz de surda muda, não me culpe. Eu só ouvi falar que antigamente as mulheres enfaixavam os pés. Você enfaixou também o cerebelo para dizer uma idiotice dessas? Ela reclamou com Liu Huyan. Liu Huyan me olhou impotente. Antes que ela falasse, eu já comecei a xingar. Seu cerebelo também foi enfaixado. Ela disse que seu marido sai por aí, e você não me defende. Ainda fala a favor dela. Ela é sua mãe, não seu cliente-chefe. Você não precisa mimá-la. Liu Huyan não ousou falar. Ela sabia que ela e a mãe juntas não eram páreo para minhas palavras. Pensei que, após o episódio com Jiboda, eu e Liu Huyan poderíamos nos separar com dignidade, já que somos pessoas decentes. Mas parece que superestimei Liu Huyan. No dia seguinte a xingar a mãe dela, Liu Huyan veio à filial e abriu o jogo. Divórcio sim, mas com a condição de eu sair de mãos vazias, e as ações da filial também para ela. E também espera que eu devolva o apartamento grande que me deram como recompensa. Depois de dizer isso, ela observou minha expressão. Vendo que não mudei, ela continuou. Se você concordar que o casamento no final do mês continue como planejado, podemos renegociar isso. Olhando para Liu Huyan, finalmente percebi. Sua verdadeira face vergonhosa. Casar comigo não foi porque ela me ama tanto, mas porque eu trabalhava de coração para ela. Agora que nos divorciamos, ela sabe que não vai conseguir a filial. Afinal, as ações da filial estão todas comigo e com alguns acionistas, além da segunda filial que estamos construindo. Também não tem parte dela. No entanto, como ela teve a cara de pedir que eu saísse de mãos vazias, até duvido que ela esteja sonhando. Vendo que não reagi, ela começou a me lavar o cérebro. Neste nosso círculo. Você sabe, seja homem ou mulher, quem não tem alguns amantes. Mas você já viu alguém pedir divórcio por causa disso? Essa frase me fez rir de raiva. Perguntei a Liu Huyan. Na sua terra natal, Daliangan, qual é a punição para quem é pego traindo? O rosto de Liu Huyan ficou feio. Que círculo? Você é só um camponês. Além de ser um filho sem amor do pai, sem carinho da mãe, e desprezado pelo irmão. Ainda fala de círculo comigo? Você é digno?
Exposta minha ferida, Liu Huyan fez uma expressão de mágoa. Depois de um tempo, ela suspirou fundo. Eu cortei com Jiboda, não vou mais falar com ele. Pode ser. Se ela corta ou não com Jiboda, realmente não me importo. Além disso, dias atrás, quando Jiboda ameaçou se matar, ela não correu para lá. Imediatamente, Jiboda ainda postou no Weibo uma legenda. Perder você é perder o sentido de viver. Truque tão baixo. Não acredito que Liu Huyan, que está há tanto tempo no mundo dos negócios, não percebe. É apenas a preocupação que cega. Eu comentei naquele post do Weibo. Prostituta com cachorro, felizes para sempre. Desejo felicidades. Não posso mais olhar, medo de ser infectado e virar idiota. Bloqueei. O casamento no final do mês, no fim, não aconteceu como planejado. Liu Huyan anunciou publicamente que, por motivos de trabalho, o casamento seria adiado. Vendo que eu estava firme em não me divorciar, entrei diretamente com uma ação judicial. Agora ela entrou em pânico e me procurou novamente. Liu Huyan se humilhou ao extremo. Ela se ajoelhou na minha frente, abraçou minhas pernas e implorou. No dia em que Jiboda me pediu para reatar, eu bebi demais. E fiz essas coisas absurdas. Você pode me perdoar uma vez? Prometo que não vou repetir. Eu tirei as calças. Os olhos de Liu Huyan se encheram de espanto. Não interprete mal. Você é muito suja. Não quero nada que você tocou. Fique com as calças. A partir daquele dia, Liu Huyan aparecia de vez em quando no prédio da filial, encenando o enredo de correr atrás da esposa perdida. Irônico, depois de bloquear Jiboda. Jiboda não conseguia mais me provocar no Weibo. Ele mudou de tática. Um dia, na saída do trabalho, vi Liu Huyan parada no saguão. As marcas de chupão frescas no pescoço dela me fizeram imaginar. Não tem espelho? Não tem mijo? Nem consegue interpretar direito o enredo de correr atrás da esposa. Você pode ser mais incompetente? Liu Huyan olhou para o pescoço no espelho e ficou pálida. A partir daquele dia, Liu Huyan parou de me perseguir. Deve ter ido brigar com Jiboda. Os dias bons não duraram muito. Recebi uma mensagem de Jiboda. Requian. Por que você não morre? Respondi na hora. Porque não sou você. Homem feito, procurando morte. Da última vez que tentou se matar e não conseguiu, fiquei até decepcionado. Por que você não morre no lugar de uma pessoa boa? Jiboda sabia que não ganhava de mim no xingamento, então veio me procurar pessoalmente. Marcou de me encontrar no café embaixo do escritório. Ainda assim, estava interessado em vê-lo, afinal encontrá-lo me permite testemunhar a diversidade das espécies. Assim que nos vimos, ele começou a atacar meu coração. Ele disse que naquela noite em que transou com Liu Huyan, ela realmente tinha bebido, mas foi ela quem se jogou em cima dele. Ele também disse que há um ano, quando voltou para Jianshen, foi Liu Huyan quem o trouxe. Foi Liu Huyan quem viajou a trabalho para a cidade dele e o procurou ativamente. Ele me encarou com raiva. Requian, você sabe o que Liu Huyan disse quando me procurou? Ele disse que não ter ido embora comigo naquela época foi o maior arrependimento da vida dele. Se pudesse voltar ao passado, ele abandonaria toda a riqueza e glória atuais e iria comigo sem hesitar, para se casar comigo. Vendo-o rir tão satisfeito, não sei se devo parabenizá-lo ou xingá-lo de idiota. O amante mantido fora de casa insiste em me dizer que isso é amor. Perguntei calmamente, se a Liu Huyan te ama tanto, por que ela está me enrolando para não me dar o divórcio? Jiboda parou de sorrir. Você quer o dinheiro, ele quer preencher o vazio no coração. Uma história de sustento que até um cachorro balançaria a cabeça, e você insiste em chamar de amor. Como você consegue isso? Jiboda perdeu a compostura. Divorcie-se da Liu Huyan. Se vocês se divorciarem, ela se casa comigo, não fica tudo certo? Levantei a xícara de café e a quebrei na cabeça dele. Um amante querendo subir na vida, não vou aturar isso. Como você tem a cara de pau de falar tão descaradamente? Seu inútil, um parasita. Tanto tempo e você ainda não conseguiu conquistar a Liu Huyan? Você é só para satisfazer as necessidades físicas dela. Você se vende. Jiboda segurava a cabeça, lágrimas e ranho escorrendo juntos. Vendo um homem adulto chorar desesperadamente, perdi completamente a paciência. Eu disse. Falei para Liu Huyan se divorciar de você e casar comigo, mas ele não concordou. O que posso fazer? Vou ajudá-lo uma vez, afinal, ajudá-lo é ajudar a mim mesmo. Inclinei-me para perto do ouvido dele e revelei meu plano. Ao sair da cafeteria, vi exatamente o Qin Ming, que estava de cócoras ouvindo escondido do lado de fora.
Kim Ming me viu com uma expressão de desapontamento. Você ainda aguenta isso? Bate nele. Apontei para Jiboda sentado ali. Você não viu que a cabeça dele está sangrando? Kim Ming ficou feliz. Ele me puxou para almoçar juntos. Eu sabia que o fogo da fofoca queimava intensamente no coração dele. Já estava aceso. Para me fazer pagar o almoço, ele ainda tentou me convencer. Sou acionista da empresa. Tenho o direito de saber sobre isso. Se você e a Liu Huyan não resolverem bem o casamento e os negócios, vou retirar meu investimento. Esse tipo de playboy, crescido com colher de prata, que se esforça todo dia para encontrar algum entretenimento. Ao meio-dia, contei a Kim Ming toda a história entre eu e Liu Huyan, do começo ao fim. Depois de ouvir, Kim Ming franziu a testa. Não pode ser. Vou retirar meu investimento da empresa da Liu Huyan. Esse idiota é um cabeça de vento. Meu pai disse que parceiros de negócios que são cabeças de vento podem destruir tudo. Um mês se passou. A empresa principal da Liu Huyan ainda enfrentou problemas. 2 parceiros de negócios não renovaram o contrato após o vencimento. Originalmente, esses 2 parceiros foram conquistados por mim. Eles ouviram de algum lugar que eu e a Liu Huyan íamos nos divorciar e, quando o contrato expirou, rescindiram-no de imediato. Homens de negócios são espertos. Qualquer movimento suspeito os deixa em alerta. Quando vi Liu Huyan novamente, ela veio me acusar. Requian, mesmo que a gente vá se divorciar, você não pode sabotar a empresa principal. Foi o suor dos dois. Como nosso filho. Não só não sabotei, mas mesmo que tivesse sabotado, ele merecia. Ela não se esqueceu. Há um mês, ela ainda estava jurando que queria que eu a traísse emocionalmente. Liu Huyan, eu não tenho nenhuma ação da empresa principal. O prejuízo tem algo a ver comigo? Olhei para ela como se fosse uma idiota. Você ficou tanto tempo com um idiota que foi contaminada, ou o Jiboda te arrastou quando se escondeu da evolução das espécies. Pensa antes de falar, pode? Estamos juntos há 5 anos, quase sem nos separar dia e noite. Nos conhecemos melhor do que ninguém neste mundo. Vendo que eu falava com tanta convicção, ela soube que não fui eu que sabotei. Ela se desculpou timidamente e começou a fazer várias promessas, a dizer coisas boas pedindo reconciliação. Perdi toda a paciência. No final, ela revelou o verdadeiro objetivo: pedir minha ajuda para renegociar a parceria com aquelas 2 empresas. Bati o acordo de divórcio na mesa. Se você assinar e não me enrolar mais, talvez eu fique de bom humor e te ajude. Mas Liu Huyan não era tão ingênua. Ela sabia que, se assinasse, no dia seguinte eu mobilizaria todos os meus recursos para roubar seus negócios. Nunca a ajudaria. Então ela fugiu, olhando para suas costas desajeitadas, correndo como um cachorro. Mas fugir adianta? Em breve, você vai voltar obedientemente para assinar o divórcio. Porque ontem, Jiboda me mandou uma mensagem. Provavelmente o ferimento na cabeça dele já sarou, e ele falou com muita confiança. Requian, você não vai se gabar por muito tempo. Liu Huyan vai se divorciar de você em breve. Pois é, esse idiota finalmente serviu para algo. Sim, fui eu quem deu a ideia. Mandei ele se humilhar diante da mãe da Liu Huyan, satisfazendo o desejo dela de ser imperatriz. Parece que ele se saiu bem. Provavelmente recebeu alguma promessa, e uma semana depois, Liu Huyan veio me procurar para tratar do divórcio. Mas não esperava que ele tivesse a cara de pau de insistir para eu sair sem nada. Ele disse: "Ah, foi você quem insistiu no divórcio. Se não quiser sair sem nada, vou enrolar com você. A única concessão que posso fazer é não tomar de volta aquele apartamento grande que te dei de prêmio." E ainda entrava no personagem enquanto falava. "Ah, você também quer cortar tudo comigo depois do divórcio? Se não me der as ações da filial, vamos inevitavelmente nos encontrar no trabalho, e isso com certeza vai deixar pontas soltas." Olhei para ele como se fosse um retardado. Liu Huyan, eu realmente não sei de onde você tira tanta cara de pau. O que você tem no pescoço é um traseiro? Vendo Liu Huyan engolir a raiva, continuei. Liu Huyan, desde que você começou a ter amante até agora, eu nunca falei mal de você na frente da imprensa, certo? Se eu tivesse falado, como estaria o preço das ações da sua empresa mãe agora? Acho que você sabe muito bem. Você traiu e ainda quer que eu saia sem nada? O que você tem no pescoço não é um traseiro? Liu Huyan se levantou, ergueu a cabeça para me olhar, pronta para explodir. Eu dei um tapa na cara dela. Se você não assinar, vou procurar a imprensa agora mesmo para expor suas vergonhas. Não tenho medo de passar vergonha.
Você já não tem nenhuma, e também não tem medo. Mas você abriria mão da sua empresa-mãe? Liu Huyan virou o rosto com o tapa, os olhos cheios de surpresa. He Qian, não acredito que você não tenha mais nenhum amor por mim? Nós ficamos juntos. Não me enoja, por favor. Você me dá nojo, dane-se o amor. Assina logo essa porra, senão vou expor tudo para a imprensa agora. Liu Huyan conhecia meu jeito de agir. Não enrolou e assinou o acordo de divórcio. O que era meu ficou meu. O que era dele ficou dele. Soltei um longo suspiro, finalmente consegui colocar um ponto final neste casamento. Depois do divórcio, Liu Huyan, sem nada para fazer, vinha me enojar na filial com a desculpa de inspeção. Embora a filial tivesse independência financeira, como estava sob o nome da empresa-mãe, não pude recusar, vendo a filial prosperar cada vez mais. Liu Huyan ficava com muita inveja. No final, não aguentou e propôs comprar minhas ações. Justamente eu estava cansado de ver aquela coisa nojenta rondando por perto, cheia de inveja, então vendi as ações para Liu Huyan por um preço 70% acima do valor de mercado. A princípio, Liu Huyan não concordou, porque o preço era absurdo. Então fui procurar Jiboda e disse, depois do divórcio, Liu Huyan vem todos os dias me perturbar na filial. Dessa vez, Jiboda não aguentou. Quem é amante tem mais medo de que alguém use o mesmo método para tomar seu lugar. Na assembleia de acionistas, na frente de todos, ele brigou com Liu Huyan. Você já se divorciou do He Qian. Por que ainda fica atrás dele? Agora nós somos casados, você está pensando em fazer com ele o mesmo que fez comigo? Liu Huyan, para você, o que não se tem é sempre melhor. Pronto, o que estava bem escondido foi exposto por Jiboda na assembleia de acionistas. Liu Huyan, com medo de que Jiboda fizesse mais bagunça e também de que eu vendesse as ações para outros e ela perdesse o controle, não suportava a ideia de perder o domínio da filial. Então, engolindo o sapo, comprou minhas ações. Assim, 3 meses após o divórcio, saí da filial com o dinheiro e sem deixar rastros. No dia seguinte a sair da filial, comecei a montar uma nova empresa. Não esperava que, pouco depois, Qin Min chegasse com um grupo de acionistas da antiga empresa de Liu Huyan e me dissesse, He Qian, trouxe gente para investir, você aceita? Olhando para aquele monte de gente, fiquei pasmo. Puxei Qin Min para o lado e perguntei baixinho o que estava acontecendo. Depois de ouvir a história de Qin Min, fiquei sabendo que, depois que saí da filial, Jiboda trouxe todos os parentes dele para Jianshen e os colocou na filial. Como não havia tantos cargos na filial, alguns foram para a empresa-mãe. Liu Huyan, que já tinha essa intenção, também começou a colocar gente na empresa-mãe. Vendo que as duas empresas sob o comando de Liu Huyan viraram empresas familiares, os acionistas começaram a fugir, alguns que ainda estavam hesitando. Por causa daquela briga de Jiboda na assembleia, a imprensa expôs a traição de Liu Huyan durante o casamento e o fato de Jiboda saber que era amante, e ainda assim ter ficado com ela. As ações da empresa-mãe despencaram, e no final todos foram embora. De repente chegaram tantos investidores, é claro que aceitei. O acionista majoritário, Sr. Wang, segurou minha mão. He Qian, para ser sincero, eu queria aguentar mais um pouco. Mas quando vi o tio de Liu Huyan, que tem trombose cerebral, virar chefe do departamento de segurança da empresa, e toda vez que entrava na empresa, ele tremia ao me cumprimentar, eu tinha medo que ele desmaiasse. Aí soube que não dava para continuar. Pode acabar em morte. Os acionistas caíram na risada. Na assembleia, Qin Min fechou o punho e me disse com convicção, He Qian, se você não tirar tudo dessa cadela, vou perder o respeito por você. Eu fiz um gesto para ele ficar tranquilo. Na verdade, falar em limpeza é brincadeira. Minha empresa estava começando, e as duas empresas de Liu Huyan já existiam há tanto tempo. Já eram conhecidas no setor. O sogro de Liu Huyan usou sua posição para reter os fundos de compras da empresa. Ele pensou em arriscar para cobrir o déficit anterior, mas não esperava que 3 dias em Macau se tornassem sua última loucura. 70 milhões. Ele gastou tudo em 3 dias. Quando Liu Huyan descobriu, encontrou o homem. Mas o dinheiro havia sumido. Liu Huyan foi impiedosa, sem hesitar um segundo. Entregou o próprio sogro à polícia. Não importava o quanto Jiboda discutisse com ela, ela não amoleceu. Mas antes que pudesse respirar aliviada, o irmão de Liu Huyan seguiu o exemplo e reteve os fundos de compras da matriz. Esse foi pior, 100 milhões. Da última vez, ele acompanhou o pai do cunhado em 3 dias em Macau.
Ficou completamente viciado. Depois de perder 100 milhões, ele foi cabisbaixo até Liu Huyan para confessar. Jiboda observava friamente ao lado. Ele queria ver se Liu Huyan seria capaz de sacrificar o próprio irmão. Liu Huyan já odiava profundamente o irmão. Desde que ele nasceu, ela era como uma invisível naquela casa. Mas a mãe de Liu Huyan não era fácil de lidar. Aquele filho era a menina dos seus olhos. Quando ela colocou uma tesoura contra a própria garganta, Liu Huyan cedeu. No entanto, Jiboda não aceitou. Jiboda, que sempre se rebaixava, não se importou com a imperatriz viúva e começou a brigar com a mãe de Liu Huyan. Bater numa mulher não era problema para ele. Mas, afinal, estavam na casa de Liu Huyan. O pai e o irmão dela espancaram Jiboda até deixá-lo no chão. Depois disso, Liu Huyan começou a investigar as duas empresas a fundo. Nossa, entre os parentes, não havia um que não roubasse. Até o tio de Liu Huyan, que tinha trombose, levava o mouse para casa todo dia depois do expediente. Em um ano, as duas empresas que antes davam lucro foram roídas por esses parasitas até restar apenas uma casca vazia. Quando Liu Huyan apostou tudo, concentrando todos os fundos na tentativa de usar o projeto do governo municipal para salvar a matriz, ela já havia perdido. Porque esse projeto era do tipo que o pai de Qin Ming não conseguia interceder. No dia da licitação, quando eu apertava a mão do responsável pelo contratante e tirávamos fotos, Liu Huyan caiu desabada na cadeira. Quando saí do salão, ela me segurou. À noite, me ajude só desta vez. Me dê este projeto. Aumento seu pagamento. Pode ser. Eu sorri e acenei para ela. Um dia de casamento, 100 dias de graça. Não poderia deixá-la morrer. Ela imediatamente começou a chorar. O responsável pelo contratante, Wang Ju, se aproximou, olhando surpreso para mim e Liu Huyan. Xiao He, o que é isso? Imediatamente me desvencilhei da mão de Liu Huyan. Wang Ju, quero denunciar. A diretora Liu quer comprar este projeto com dinheiro extra. Isso é com Liu em licitação. Como Liu? É algo muito grave. Liu Huyan me olhou boquiaberta. Wang Ju bufou com desdém. Que absurdo, diretora Liu. A partir de agora, sua empresa está proibida de participar de licitações de projetos do governo municipal. Uma única frase sentenciou a empresa de Liu Huyan à morte. Não demorou muito, as duas empresas de Liu Huyan entraram em falência. Ao saber da notícia, todos os acionistas, grandes e pequenos, enxugaram o suor frio da testa. Ainda bem que saímos cedo, senão estaríamos todos enterrados junto com Liu Huyan. Depois da falência, Liu Huyan começou a aparecer sempre embaixo do prédio da minha empresa, rondando a entrada todos os dias. Fiquei tão assustado que contratei 2 seguranças. Um dia, uma briga lá embaixo chamou a atenção de quem estava em reunião. Eu e os acionistas olhamos pela janela. Vimos Jiboda ajoelhado diante de Liu Huyan, implorando desesperadamente. Liu Huyan, por favor, divorcie-se de mim. Não aguento mais essa dívida. O que o dinheiro que você deve tem a ver comigo? Como isso virou dívida conjugal? Liu Huyan, com o rosto frio, não disse nada. Pouco depois, uma gorda de mais de 50 anos, vestida de forma extravagante, puxou Jiboda para cima. Tenha um pouco de dignidade. Não precisa implorar para ela. Sua irmã vai pagar para você. Jiboda ficou radiante com a notícia e seguiu a gorda até um Maybach estacionado na rua. Liu Huyan apenas observou friamente Jiboda ir embora. Só depois que ele partiu, ela desabou, agachada na calçada, chorando alto. Eu fiquei confuso. Nunca ouvi falar que Jiboda tinha uma irmã gorda. Qin Min riu maliciosamente. Que irmã? Aquela é a nova patroa de Jiboda. Mas corre nos bastidores que essa patroa é meio pervertida. Gosta que lambam os dedos dos pés dela. Os acionistas sentiram um arrepio. Eu acenei com a mão, imponente. Você não entende nada. Cada dedo do pé da patroa é um copo de chá para Jiboda. Ele adora isso. Desde aquele dia, Liu Huyan nunca mais apareceu embaixo do prédio da minha empresa. Dizem que ela vendeu a casa e o carro para finalmente tapar o buraco. Não sei se Liu Huyan ainda tenho coragem para recomeçar do zero? Reencontro Liu Huyan 6 meses depois. No casamento da minha ex-mulher, ela usava um vestido kimono. A líder da equipe com um ponto eletrônico no peito parecia familiar. Quando nossos olhares se encontraram, finalmente reconheci Liu Huyan. Não a havia 6 meses e ela estava mais envelhecida. Seu olhar já não era tão afiado como antes. A promessa que ele fez, de que mesmo abandonando tudo,
Finalmente, o experimento de se tornar um líder de clube que atrai vinho e artes marciais e também se casar com Ji Boda foi realizado. Olhando para Liu Huyan, que estava ereta, acenei com a cabeça. Nada mal, parece mesmo que é aquilo. O rosto de Liu Huyan escureceu completamente. Ao lado dela, uma senhora idosa vestindo uniforme de limpeza. Limpava os vasos de flores da cerimônia de casamento. Quando me aproximei, ela se virou e me viu. Seus olhos se iluminaram na hora. Arre, é você. Nossa, era a mãe de Liu Huyan. A senhora, com vista cansada, como a senhora acabou trabalhando como faxineira, veio ver como o povo vive. O pequeno lhe deseja boa saúde. Liu Huyan puxou sua mãe e fugiu apressadamente, vendo as duas figuras constrangidas. Eu soltei uma risada.